E aí, pessoal do Canon College, tudo bem? Eu sou o Francisco Rocha, você está no Canoncast, o podcast da Canon, e a gente está no episódio do Canon College com Armando Bernarda. Eu mesmo. Tudo bem, Armando? Tudo jóia. Como se a gente não estivesse conversando já há meia hora, né? Exatamente. Armando, fala uma coisa para mim. Como você começou na vida profissional, não nos cliques? Regressemos ao longínquo século passado, anos 90 do século passado, ainda em tempos de filme, quando isto existia sobre a Terra. Ali eu comecei tanto a estudar fotografia como ocorreu a minha profissionalização. Então, tem um tempo aí nesse rolê já. E eu comecei por pura falta de outras opções que eu havia planejado para a minha vida, que fracassei retumbantemente em várias ideias. Então, vamos voltar daí, sem ser a fotografia. Antes, possivelmente, eu conheço um monte de fotógrafos frustrados músicos. Claro, a arte abraça todos os frustrados. Se a música não abraçou, a fotografia vai. Tranquilo. Antes da fotografia. Que ninguém se ofenda com este comentário agora, porque não tem esse objetivo. Eu estou falando em pessoa própria. Sim. Eu também sou o famoso músico que não deu certo. O que você fazia antes de conhecer a fotografia? Ou qual que era o seu pensamento, ou talvez também sempre tenha existido essa ideia de ser fotógrafo. Mas antes da fotografia entrar na sua vida, você pensava em trabalhar com o quê? Ou trabalhou com o quê? Numa sequência rápida, eu pensei em ser astronauta, depois piloto de aviões. Isso aos 10, 12 anos de idade eram minhas ideias. Então, astronauta não havia no Brasil, piloto de avião não muito. E eu também não tinha os acessos às informações, família que tivesse nada. E assim eu tinha que pensar em outras coisas. Eu gostava muito de videogames e pensei, vou estudar processamento de dados para me tornar criador de games, num tempo em que não existia uma indústria nacional de games. Assim sendo, da frustração de que para programar videogames eu, na verdade, programaria bancos de dados para bancos, e coisas similares a essas, ou dessa você frustração. Programar game, você teria que ter nascido nos Estados Unidos. Exatamente. Ou no Japão. Esse ponto me leva a duas atividades que me acompanham até hoje, a música e a fotografia. Porque nas aulas de artes que eu tinha durante o meu estudo de processamento de dados, tinha lá aula de artes, eu me enfurnava na sala de artes, chegava mais cedo para ficar lá, tinha lá instrumentos musicais, tinha coisas para fazer silk screen, aprendi a fazer impressão em camisetas, por exemplo. E assim eu me meti primeiro com a música e pensei, ok, vou ser músico. Algum amigo meu tinha uma banda e eu tinha uma câmera fotográfica em casa que era do meu pai. E ele falou, a gente vai fazer um show, você não quer fazer as fotos? Eu, tudo bem. Eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo, mas eu tinha uma câmera... Já era uma câmera profissional que você conseguia mexer você ISO, conseguia regular, mas não era... No diafragma do obturador? Você tinha ISO para filme, né? Que você regulava o ISO do filme que você colocou nela. E era a única câmera que eu conheci na vida que trabalhava em EV, em valor de exposição. Ela trabalhava tempo e abertura juntos, num mesmo dial, né, num mesmo comando, e o fotômetro dela marcava em EVs. Então, era difícil, era uma Minolta Uniomat, um equipamento dos anos 60. E isso não ocorreu nos anos 60, em meu benefício eu preciso falar isso. Mas fiz as fotos do show desse amigo meu e gostei do resultado. Saiu. Se saiu boa, eu nem lembro a essa altura. Eu não tenho mais essas fotos. Saiu boa no sentimento. Você lembrando do sentimento, era um sentimento de orgulho de falar assim, nossa, ficou bem bacana. Isso, nesse sentido sim. E aí o que acontece é que eu juntei duas coisas naquele instante. Falei, eu gostei disso que eu acabei de fazer e eu também gosto de música, de tocar instrumentos musicais. Dessas duas coisas... A que deu dinheiro primeiro foi a fotografia e decidiu que comercialmente seria isso e a música seria hobby. Então, num dado ponto da vida foi isso. Mas os planos iniciais eram outros. Sim. Gente, duas coisas. Não revivam o passado. Às vezes o gosto da infância, deixa na infância, porque se você for comer hoje não é bom. Ou aquele filme, ou aquele desenho que você achava genial, você vai assistir hoje, aí você vai ver, nossa, é tão ruim. Não reviva. Então deixa o passado
passado, às vezes você fala, fiz uma fotografia ótima, deixa lá no passado. Que nem sempre, se você olhar hoje, a estética é diferente, o seu jeito de pensar a estética é diferente. Então pode ser que você olhe e não ache legal, porque os gostos mudam. E existe um ponto que a gente precisa pensar, que é assim, de um dado ponto para frente, a fotografia virou então algo sério. E eu passei a me importar com a qualidade do resultado. E aí a gente começa a trilhar um caminho para profissionalismo. Só que, se eu imaginar que algo que eu fiz nos anos 90 do século passado ainda tem qualidade diante do que eu acho que eu sou capaz de fazer hoje, 2022, estamos aqui gravando isso, se eu não tivesse melhorado nada em quase 30 anos, para que aquilo que eu fiz naquela época tivesse um valor suficientemente consistente para os meus olhos de hoje, talvez eu não estivesse evoluindo adequadamente. Isso é verdade, isso é verdade. A segunda coisa é o silk que ele falou, tá? Silk é um tipo de impressão que você pega eu vou dizer um termo, mas eu acho que não é o termo certo, é tipo uma chapazinha, que ela vem, é uma chapa totalmente transparente, meio leitosa, e aí tem uma parte que é mais vazadinha, com menos informações assim, que na hora que você coloca numa embalagem ou numa camiseta, você coloca a tinta por cima e puxa uma espátula ou um negócio de madeira, que nessa parte vazada cria-se o desenho. Inclusive, o silkscreen é o primeiro processo fotográfico que eu conheci, porque ele é um processo fotográfico. Quando você vai fazer as telas de impressão, você vai aplicar nelas um químico que tem que ser aplicado no escuro e você então vai cobrir a superfície com a figura que você quer, vai acender a luz para gravar a imagem. É um processo parecido com um fotolito de gráfica ou de um negativo de filme. Então, e aí você tem que passar outro químico para meio que revelar ou fixar aquela imagem ali. E é só por isso que aquela tela tem partes mais vazadas ou menos. São as partes expostas ou não à luz e que passaram ou não por um fixador do silkscreen. Então, acaba sendo um processo fotográfico que, sem querer, eu entrei nele. Esse é um outro tipo de processo silkscreen que você coloca pela luz, vai queimando químicos, porque fotografia era isso, né? Era luz queimando químico. E aí, o químico no filme, e depois o químico no papel fotográfico. Era tudo químico, luz sempre queimando químico, era o que funcionava. Eram coisas com cheiros esquisitos. Quando a gente fala era tudo químico, eram coisas com aromas estranhos. Estranhos, em quartinhos muito fechados, escuros. Exatamente. Né? Então você viu o silkscreen, achou interessante o processo, viu as aulas de artes na faculdade que você fazia. Você chegou a terminar o processamento de dados? Aí era ainda segundo grau, né? O colegial. O profissionalizante, né? O técnico isso, profissionalizante. Exato. E terminei, eu sou formado técnico em processamento de dados. Mas você era um cara de artes? Então, até o momento, você era um cara que se considerava um cara que gosta de arte, gosta de música, Eu gostava de cinema e de música como qualquer garoto de uns 14 anos, adolescente, ia ao cinema para ver o filme que estava na moda naquela hora, que era o interessante, e ouvir a música que estivesse tocando no rádio. Eu já era um garoto mais afeito a rock e heavy metal, já era o tipo de música que eu ouvia, mas eu tinha um plano como ouvinte disso. Eu não tinha nenhuma ideia de me tornar músico, e eu folheava revistas e via filmes sem a ideia de me tornar ou cineasta ou fotógrafo, porque a ideia era fazer videogames mesmo. Acontece que na impossibilidade, na frustração, quando eu falei aquela frase lá no começo, a arte abraça todos os frustrados, é porque, estando frustrado de um plano, você precisa começar a pensar em alguma outra coisa. Você fala, eu até posso arrumar um emprego nessa área que eu estou estudando, tudo bem, vou fazer minha vida nisso e tal, mas feliz não estou, satisfeito não estou. Não estando feliz nem satisfeito, preciso buscar algo que me agrade. E aconteceu de que ir a shows, frequentar shows, a parte musical me agradava, e esse processo de fotografar um show, então a primeira fotografia que eu faço, e que também vai ser a primeira fotografia profissional que eu faço, a primeira que eu sou pago para fazer, é fotografia de shows, e isso me agradou. Então eu pensei, ok, eu tenho um certo grau de infelicidade
no processamento de dados, mas eu tenho um certo grau de felicidade entre a música, a fotografia, as artes. E aí eu vou estudar, me aprofundar, decido a minha faculdade, que vai ser a faculdade de publicidade, porque a publicidade era um campo que absorvia artes. Então, eu falo, a publicidade usa foto, a publicidade usa vídeo, a publicidade usa música. Pensei, já que as coisas que eu gosto são usadas nesse setor profissional, é capaz que eu consigo fazer algo que preste aí. Aí você foi enganado aí. Um pouco. Foi levemente enganado. Mas aí já não tanto, porque... Sim, porque de qualquer forma a publicidade ela sempre vai trabalhar estética, imagem, Exatamente. Combinação de estética com música, combinação de linguagem, que ajuda de alguma forma, ajuda não, chega a mexer com tem gente que a gente tem sempre um tato de falar que publicidade é arte, né? É que existe uma questão de definir uma caixinha para as coisas, que é assim, arte, na sua imensa maioria, é uma prestação de um serviço artístico. É que a gente não usa esse termo, prestação de serviço artístico, mas é o que a maioria de nós faz desde sempre. Então, o que o Michelangelo fazia na Renascença? Prestava serviço artístico. Fazendo o quê? Pintando o teto de uma igreja, pintando um retrato. Que era o mercado da época. Exato. Que era o rei ou a igreja que pagava. Exato. Então, você tinha os mecenas, banqueiros, reis, igreja, consumidores que tinham o aporte financeiro e você tinha o quê? Necessidade financeira, e você prestava o serviço. Então, a arte, historicamente, é uma prestação de serviço. Então, não pode ser visto nesse sentido diferente a publicidade, porque a publicidade está usando os insumos artísticos todos que existem para uma comunicação de vendas, para uma comunicação de relações públicas, de marketing, do que quer que seja. Se a gente precisa atrelar arte àquilo que veríamos numa galeria ou um museu, se a gente precisa atrelar a arte àquilo que estamparia um livro e seria uma discussão filosófica numa faculdade de artes, é toda uma outra conversa muito moderna, porque é pós 1800 mais ou menos que a arte ganha essa ideia da arte do artista que se expressa pela sua vontade, né? A arte do eu falando com o próprio eu. Hoje tem muita coisa em museus que, na verdade, era o mercado da época. Era o cara que pintou para o rei, ou quem pintou para a igreja. Uhum. E os que não pintaram nem para o rei, nem para a igreja, morreram de fome. Porque se expressavam artisticamente, exatamente, mas ninguém dava bola. Aí um dia alguém encontrou, tipo Da Vinci, e falou, nossa, olha, esse cara, ele era doido, a gente nunca deu valor para ele se suicidou, mas ele era bom, agora vamos pagar milhões em cima das obras dele. Que se a gente pegar historicamente... Então, tinha a galera que fazia prestação de serviço na Renascença, no Barroco, em vários períodos. Aí a gente vai chegar lá no período moderno. Então, a gente tem o impressionismo. Os impressionistas não prestaram serviço. Eles acumularam toneladas de obras nos seus porões. Então, Cézanne, Renoir, Manet, Pissarro, todo mundo do impressionismo, nos dias de suas respectivas mortes, tinha uma tonelada de obras não vendidas. E se expressaram, mas não venderam, porque eles tinham uma condição social, financeira, nas épocas de suas vidas, que os permitiu, já talvez com boletos pagos nas vidas ou qualquer coisa que valha, os permitiu se expressarem, mas não prestarem tanto serviço. Outros na história, talvez não com os boletos pagos e tudo mais, falaram, eu preciso prestar serviço para alguém para pagar boletos. Para pagar minha comida, isso, né? Não, preciso ir no mercado e comprar alguma coisa aí porque eu estou com fome. Sim. Então, eu não vejo mal, demérito ou qualquer coisa de negativa nesse sentido, então trazendo para o serviço de imagens artísticas para a publicidade, para editoras, revistas, anúncios, o que quer que seja. E eu já entrei na faculdade de publicidade ciente disso, porque eu sei que eu, como músico que gosta de heavy metal, é muito difícil que alguém vai encomendar um jingle com a campanha da Dove. Exatamente, não vai acontecer. com então, heavy metal de fundo. Eu podia ter as minhas preferências também estéticas de fotografia, o que quer for, mas eu sei que vão me encomendar uma foto de um produto, uma foto para um catálogo e coisas assim.
E tudo bem, mas pelo menos eram coisas que eu gostava de fazer. Então eu entrei ciente na faculdade que eu não seria publicitário. Eu entrei ciente que eu não ia procurar ser diretor de arte ou algo assim. Eu pensei, eu vou estar numa classe com outras pessoas que querem ser. Assim eu venderei o meu serviço para essas pessoas. E foi o que efetivamente aconteceu. Vários dos meus colegas e ex-colegas de faculdade se tornaram meus primeiros clientes de publicidade. Que legal. Voltando um pouquinho para a arte, você acha que a fotografia inventou alguma coisa? Arte sendo, na verdade, seletivo, né? Arte em questões de pintura. Uhum. Você acha que a fotografia inventou alguma coisa? Ou ela é a continuação da pintura? Né? Em questão de enquadramento, em questão de luz. Eu não acho que a gente possa separar pintura de fotografia, mas a gente pode entender ambas como decorrer de um tempo. Então, a fotografia ela nasce de um pensamento diferente, porque a gente está num mundo com revolução industrial, criação de máquinas para fazer coisas, e a máquina fotográfica nasce desse mesmo princípio. Enquanto que a pintura estava atrelada a um fazer mais artesanal. Cada pessoa produzia aquilo que sua mão era capaz de produzir no tempo em que era capaz. A fotografia acelera processos que eram difíceis de captura, né? antes. Então, o que vai acontecer é que, para mim, tem inúmeros pintores dos 1800 para frente que usam a fotografia para conseguir coisas que eles não conseguiam na pintura. Então, tem inúmeros pintores, mesmo os mais acadêmicos, que usam a fotografia para, por exemplo, congelar um instante. Então, você tem uma pessoa dançando e um vestido esvoaçante no meio da dança, que é impossível de você congelar numa pincelada. Você faz uma foto para ter o registro disso, para conseguir pintar. Então, a fotografia virou insumo de pintores, e ela permitiu que pintores vissem coisas que eles não conseguiam ver ao paralisar instantes. Então, a fotografia ela entra mudando a pintura, ela entra substituindo a pintura num setor comercial, que foi o de retratos. Todo pintor retratista perdeu seu emprego em torno dos 1800 e qualquer coisa, porque... Fizeram protestos. Não sei se isso ocorreu, mas... Já que a gente falava... Será que eles não bateram nos fotógrafos? É capaz. Eu acho que é possível. Numa época em que as pessoas andavam com uma bengalinha na rua, talvez uma briga de tripé e bengala e tal, e algo assim, é capaz. Mas se a gente pegar lá o impressionismo que a gente falava, a exposição impressionista que dá início a esse movimento aconteceu no estúdio de um fotógrafo, que foi o Félix Nadar. E o Nadar era o maior retratista daquele ponto. Então, se a gente sabe a cara do Júlio Verne e de todos os pintores do impressionismo, é porque o Nadar retratou essa gente toda. Então, se todo mundo está sendo retratado pela fotografia, os pintores estão sem emprego. Então, esta relação dentro da prestação de serviço acontece. Não estando na atuação comercial da pintura, o pintor se sente desobrigado a algumas coisas, ele vai ocupar o tempo dele com algumas coisas. Então, eu entendo que a fotografia muda a perspectiva do que é a pintura e depois a fotografia trilha um espaço de descoberta de si própria, estilisticamente falando, se vai ou não vai ser arte, se é o quê, se é registro, se quem faz é o fotógrafo ou é a máquina. Filósofos vão se debater sobre isso, tipo Wilhelm Flusser debate muito o equipamento, o aparelho, não sei o quê. Tal. Também com a máquina dessa, né? A gente vai ouvir esse tipo de frase, mas com essa câmera, né? Não é à toa que saiu bom e tal. Então, até hoje perdura esse tipo de coisa, mas eu acho que, resumindo um pouco, sim, a fotografia criou estilisticamente coisas que não existiam na pintura. Existem abordagens que são típicas da fotografia. E depois a gente vai ver pintores buscando essas abordagens nas suas pinturas. A fotografia de rua, fotografia urbana, ela é típica da fotografia. Essa ideia de você registrar uma situação banal qualquer que esteja acontecendo na esquina da rua em que você mora, como não começou, mas foi popularizado aí por um Henri Cartier-Bresson ou coisas assim, é uma manifestação típica da fotografia. E a gente vai ver a pintura
também buscando essa manifestação depois. Então, a gente vai ver pintores que fotografam esses instantes fugazes e pintam essas coisas. Então, eu acho que existem manifestações típicas da fotografia, que são... Assim como existem coisas típicas do cinema e do vídeo e do 3D e de outras formas. Nenhuma delas existe sozinha, mas nenhuma delas é alheia à possibilidade de ser um pouco autônoma artisticamente. Eu acho que a fotografia tem um espaço que é dela. Legal. Quando você terminou a faculdade de publicidade, aí você começou a trabalhar com publicidade, né? Tirando fotos dos amigos. As fotografias de shows ainda estavam rolando? Sim. Eu Qual mantive... foi o primeiro show grande que você... Duas perguntas, né? Qual que foi o primeiro show grande que você fotografou e que você sabia que era grande? Uhum. Não uma banda que depois virou grande e na hora não era, ou... Não é essa a ideia. A ideia é tipo... Banda grande, tô fotografando essa banda grande, e qual que é o show que você queria fotografar que você fotografou? Tá. Primeiro show de uma banda com porte, vamos colocar assim um porte comercial, um artista que toca em rádio e coisas assim, foi um show do Capital Inicial. E então, depois de muito show de botequim, de barzinho, de banda de amigo, num dado momento eu liguei para uma assessoria de imprensa falando: eu sou fotógrafo de shows, vai ter esse show aí do Capital Inicial, que era o próximo na agenda que eu encontrei, e sem demérito para o artista, nem nada, mas não era um artista que eu acompanhava muito, mas pensei, vai que? Vou telefonar e vou descobrir. Existe a chance de autorizar, credenciar, não sei o que, não sei o que lá? Claro, manda os seus documentos e a gente credencia. Eu falei, mas não era para ser uma coisa mais burocrática e tal? Achei que ia ser mais difícil. Às vezes não é engraçado. Isso foi em 1998 ou 99, algo por aí. Então, era uma casa de espetáculos grande, para um público ali de 3, 4 mil pessoas, um show de uma banda que tocava no rádio. Então, foi o primeiro show grande que eu posso dizer que eu fotografei autorizado a fazê-lo, não contratado para fazê-lo, mas autorizado a fazê-lo. Eu fui por conta própria. Depois, um show que eu fui por querer ir, um artista que eu queria fotografar, aí já dentro do heavy metal, dentro da minha preferência musical, um cantor que era o Ronnie James Dio, na banda dele, que se chamava Dio, que eu tive a oportunidade de fotografar para um portal de música meu. Eu, junto com minha irmã e 2 jornalistas, criamos um portal de música que fazia cobertura de shows, e ali era um artista que eu era fã e que eu fui lá fotografar porque eu quis, com o benefício de ter entrado de graça, não pagar o ingresso e tal, que era uma das coisas... O único benefício financeiro que eu tive na fotografia de shows é não gastar com os ingressos, porque eu não ganhei dinheiro com isso. Às vezes você era contratado por uma banda para fotografar, mas não são valores altos, porque bandas de rock não são assim as pessoas mais ricas do rolê fotográfico. Sim. Então, eu diria que o Ronnie James Dio foi uma experiência de fã fotografando um show. E até hoje essa foto está no meu site, no meu Instagram, e está lá, uma foto que eu fiz nesse show. E esse do Capital Inicial foi o primeiro show grande. Já era digital? Não, filme ainda. Filme? Olha que beleza. Só ia saber depois se tudo deu certo. Então, se não tivesse a teoria ali na ponta do lápis, né? Só ia ver depois na hora de revelar e saiu borrado. Mas existia uma grande vantagem na fotografia de filme, não que eu tenha saudades, mas o fato de não te dar o feedback instantâneo faz com que você não vá perder aquele tempinho de olhar o que você acabou de fazer. Ao você não ter essa vontadinha de olhar, porque não existe, você não perde o que está acontecendo na sua frente. Sim. Então... Porque hoje o cara clica, olha para a câmera e fica ali. E às vezes o melhor sorriso, aquela pessoa que você estava fotografando deu o melhor dela naquele segundinho que você abaixou o olhar. E esse segundinho que você perdeu, e você nem viu, você nem sabe o que aconteceu, porque você está olhando para baixo nessa hora, isto não acontecia
na fotografia de filme, porque você tá lá, você não tem essa escolha, você não existe. A gente pode falar hoje que a gente tem escolha, eu vou virar o monitor da câmera para dentro, vou desligar, vou só clicar sem ver o feedback, você pode fazer essa escolha. Mas naquela época você não tinha escolha. Então você clica, e de novo clica e vai clicando, porque você está olhando o que está acontecendo e clicando, e no máximo você presta atenção no seu fotômetro, no seu foco, nas coisas técnicas da área. Mas você tinha que ser mais atento. E talvez algo que as gerações que já vieram no digital precisam desenvolver é essa atenção, é essa capacidade de não se distrair com o próprio equipamento. Sim. Isso é uma sabedoria que quem começou em filme não precisa desenvolver, porque veio com ela, e quem está no tempo digital agora precisa desenvolver, que é a capacidade de não se distrair vendo o que você acabou de fazer. E mais, é não se distrair com o que não é para tirar foto. Porque antigamente você tinha lá 12, 24, 36 poses. Você não ficava gastando filme para tudo. Você ficava ali observando até chegar o momento que você tinha um sentimento que ia ser o certo e tirava foto. Hoje não. Hoje você tem lá. Quantos filmes você gastava num show? Eu procurava não gastar mais do que um rolo. Eram quantas poses? 36. 36. Hoje o pessoal sai com 500 fotos num show e 2, 3 vão ser geniais. O resto é clique que não diz nada e não traz nada. O pessoal fica clicando. Não, espera. Nem esse momento, nem você vai gostar depois de ver. Então, espera, sente. Se você conhecer o artista, você já vai saber como vai ser a música, onde ele se empolga, onde ele deixa de se empolgar, né? E aí você tira na hora certa. E tem um ponto que eu até fiz um vídeo pro meu canal do YouTube outro dia sobre isso, sobre a quantidade de imagens que a gente produz e às vezes nem chega a tratar e publicar. Porque como a gente está clicando muito mais, a gente joga aquele monte de arquivo pro computador, você bate o olho e vê aquelas 2 ou 3 melhores, trata elas, publica elas nas suas redes sociais, quaisquer que sejam, e o resto ficou ali, só ocupando espaço no seu backup, e que é dinheiro gasto, porque você gastou na nuvem não sei quantos dólares para armazenar aquilo. E por quê? Por que tantos arquivos? Por que tantos terabytes de dados inúteis? Então a gente tem que talvez filtrar um pouquinho o nosso processo. Lógico que colhe o benefício de poder clicar mais em digital e isso ser economicamente viável, legal, perfeito. Mas filtrar um pouquinho o processo, ser um pouco mais criterioso, pensar um pouco mais, sentir o tal do momento decisivo, que é quando aquela ação que está na sua frente vai realmente chegar na hora de clicar e não dar uma metralhada de 20 fotos e que nenhuma delas é exatamente o ideal, porque você não prestou atenção. Se a gente puder filtrar um pouquinho o processo, a gente melhora a qualidade do que a gente faz. Não, isso é verdade. Porque hoje a gente tem a oportunidade de clicar infinita, né? Tirando o tamanho do cartão, né? Você vai clicando e você acaba nem vendo. Às vezes as pessoas nem olham as fotos. Tem lá 1000 fotos. A pessoa nem passa uma por uma. Ou você tem lá 50 fotos iguais. Aí você fica, nossa, aí 50 fotos iguais, aí não tem. Você volta um arquivo, fala, a pessoa quase piscou aqui, você vai ao arquivo, não, agora está ali, tá, você gasta meia hora para decidir qual daquelas é a melhorzinha. E a gente não está falando, gente, do disparo contínuo de uma ação de movimento. Porque às vezes como acontece. Uma ferramenta para conseguir. Isso. Não é isso. O guitarrista vai pular, o vocalista vai pular, ou vai ter uma virada de bateria que você quer pegar o momento certo que o cara está fazendo. É uma coisa. Você tem lá 10 fotos, 15 fotos e você escolhendo a melhor. É aquele momento que não está acontecendo nada e você disparou o seu disparo contínuo e pegou 14 fotos que não diz nada e todas são muito parecidas. Você tem que ficar, volta. Tipo oculista, tá melhor? Qual que tá melhor? Esse ou esse? Aí tem uma diferença de mão que levantou um pouquinho, esse ou esse. Aí você fica 1000 fotos, se fizer isso, você enlouquece. E não entrando também numa coisa, para que não nos acusem de um saudosismo, porque não é isso. Eu não troco
as ferramentas digitais de hoje pelas câmeras de filme que eu usava. Nunca, não topo essa troca por absolutamente nada e acho que nem me pagando eu topo a troca. Mas o aspecto que eu quero só levantar é esse, o da atenção, do critério do clique, de você se tornar criterioso. Então, não estou dizendo assim, na fotografia de filme era melhor. Na minha opinião, não era. Você era melhor fotógrafo por clicar em filme. Não, na minha opinião também não, porque justamente por fotografar menos, se obrigar a clicar menos, para gastar menos dinheiro, você também treinava menos, possivelmente estudava menos e assim evoluía muito mais devagar. Então, hoje a gente tem uma ferramenta que permite uma evolução mais rápida, que permite o feedback instantâneo. Então, ok, eu olho lá e vejo se eu acertei ou não, se eu tenho algo a melhorar ou não. Então, o aprendizado se tornou mais eficiente. Então, nenhuma saudade dos tempos de filme e também não estou aqui querendo, para quem clica com filme, não quero ofender ninguém, não é essa a ideia. Mas não é um saudosismo, apenas que por um acidente da falha técnica do processo de filme, que era ele não te dá feedback, você tinha que ser criterioso, você tinha que saber fazer escolhas. E ao ter o feedback tão fácil, o digital te deixa talvez sem esse critério. E aí é algo para estudar e para desenvolver. Só para que ninguém fale, você está sendo saudosista de filme, ou você odeia filme. Nenhuma dessas duas coisas, é só cada coisa no seu tempo. Isso é verdade, gente. A gente está gravando aqui com 3 câmeras de cinema e nenhuma. A gente está usando rolo de filme, porque imagina, faz o rolo de cada uma, aí depois vai lá, revela, aí depois edita. Não, a gente não está defendendo isso. Se a gente tivesse rodando em película, o maior magazine de filme 35mm para rodar, se eu não estou enganado, dava 12 minutos. Então, para filmar um podcast, um videocast em película, a gente ia ter que interromper ele de 10 em 10 minutos para trocar um magazine que pesava não sei quanto. A Luísa ia ficar troca uma enquanto não acaba o outro. Alinha o cabeçote do negócio, isso no escuro, porque você estava passando um filme. Então, não era exatamente prático ou viável, né? Então, vamos agradecer essas maravilhosas ferramentas de hoje. Vamos agradecer o famoso SD. Exato. Cartão de memóriazinho que funciona, o CF, claro. Funciona bonitinho. Depois que você fez as fotografias de show, você falou que você não ganhou dinheiro, você fez as fotografias de produto, e aí você ganha dinheiro. Na fotografia publicitária é a fotografia comercialmente viável da minha vida e ela foi se derivando naturalmente para alguns campos, né? Eu não cliquei absolutamente tudo que existe de publicidade, até pelas carreiras publicitárias dos meus colegas, porque geralmente, você foi dando suporte, né? Porque geralmente você não vira o diretor de criação da maior agência do mercado, que é aquela que atende a conta daquela marca famosa. Você não é essa pessoa quando sai da faculdade. Então, de repente, você foi para uma pequena agência de atuação de bairro ou regional, que publica uma revista local. Então, eu acabei fotografando comércios, restaurantes, coisas muito locais, coisas de bairro, de região, o que foi me levando para a fotografia de arquitetura, porque eu fotografava muitos ambientes. Era muito pousada, muito restaurante, e ao fotografar esses ambientes eu fui criando uma boa capacidade na fotografia de arquitetura. Quando você tem um portfólio que comunica muito isso, e eu tinha também muitas indústrias, então máquina funcionando, soltando faísca e líquidos para todo lado, gente trabalhando, montando coisas, e os ambientes dessas indústrias. Por conta desse trabalho, meu portfólio então tinha indústrias, ambientes, maquinário, gente trabalhando, produto que está sendo feito por aquela pessoa que está trabalhando. Quando você clica isso, porque é o que te contrataram para fazer 1, 2, 3, 4, 5 vezes, seu portfólio é isso. Então, naturalmente, você vai atrair mais disso. Então, seu portfólio vai atrair clientes que olham e falam, você fez isso aqui para o meu concorrente, também quero. Você fez isso aqui para essa marca que eu conheço, também quero. Então, minha fotografia foi muito, dentro da fotografia publicitária, muito para indústrias, restaurantes, hotéis, basicamente gente trabalhando e gente prestando serviço, gente construindo coisas,
É muito esse universo de imagens. E fiz muita coisa nesse campo, porque às vezes uma agência de publicidade que atendia uma indústria metalúrgica, atendia a Associação de Indústrias Metalúrgicas do Grande ABC. Aí o cara me ligava pedindo orçamento e falava, a gente tem 72 metalúrgicas para fotografar em 20 dias. Quanto vai custar e como é que vão fazer isso? Então eram trabalhos às vezes grandes, com muito esforço físico mesmo para realizar no tempo que tinha, aí já em tempos digitais, felizmente. E é muito aquele material, por exemplo, feiras de negócio, sabe aqueles folders de indústrias em feiras comerciais? Era muito esse material publicitário que eu produzia. Que interessante. Você acha que o processamento de dados que você fez lá no curso técnico te ajudou no mundo fotográfico? Eu acredito que só no momento em que eu desenvolvi boas rotinas de backup, armazenagem e fluxo de imagens. Então, como eu lido com os meus arquivos, a minha rotina diária de fiz esse trabalho, faço esse backup, isso tem pastas com nomes que fazem sentido para que sejam encontráveis, e a minha gestão de dados. Quantas pastas tem no seu desktop? Eu não sei te dizer esse número. Ou é aquele desktop cheio? Não, o meu desktop, quando eu olho para ele, tem poucas coisas. Olha isso. Quando eu abro uma pasta lá, imagens... Mas aí está organizado, não é? Tipo, a partir do imagens, você vai ter subdivisões relacionadas a lugares, a datas, a trabalhos. Então, existe uma pasta só para trabalhos, existe uma pasta para viagens, e elas vão se subdividindo e se subdividindo e subdividindo em, hoje, 2 teras de fotografia numa unidade de dados. É aquele que tem Ilha Bela, aí noite, dia, tarde, aí noite, região norte, sul. Por exemplo, que uma coisa que se desenvolveu ao longo do tempo, eu sempre fotografei muito espaço urbano, cidades. Também cedo comecei a vender imagens em bancos de imagens. Então, o mercado de turismo, porque se eu fui fotografar um hotel, eu percebi que o hotel comprava uma paisagem para decorar o quarto e coisas assim. Então, eu comecei a buscar isso. E aí eu tenho, sei lá, cidade de São Paulo, zona norte, sul, leste, oeste, centro. Dentro de zona norte, sul, leste, oeste, centro, bairros e centenas de milhares de fotos. Olha isso, enquanto os desktops nossos são cheios de ícones abarrotados. E nesse a minha organização é assim, eu pego, quando está muito cheio, eu copio tudo, crio uma pasta, desktop. Aí jogo todo mundo. Aí na hora que enche novo, aí eu coloco desktop novo. Aí eu faço e jogo. Eu só tenho esse cuidado quando eu vou mexer com edição. Aí quando eu vou mexer com edição de vídeo, aí eu coloco tudo em pasta, tudo bonitinho, porque na hora do processo de trabalho, quando você perde muito tempo procurando arquivo, às vezes a inspiração vai embora. E aí a ideia... Você é capaz de esquecer a ideia que você tinha porque você não achou o take do vídeo ou a foto, o que quer que seja. Demorou meia hora procurando o negócio. Aí aquele sentimento que você tinha que estava assim, latente, você já não tem mais, aí você... Você já está até irritado, você tem total outro campo do humor, assim. Aí já não funciona. Mas isso é interessante, porque você já era uma pessoa organizada? Não, eu era uma criança bagunceira. Você era eu era uma criança bagunceira. Eu me tornei uma pessoa organizada, não sei se por estudar processamento de dados ou se apenas ao ir caminhando da infância para a idade adulta eu fui mudando, não faço ideia. Não sei, não tem um ponto marcante na minha vida em que eu me tornei uma pessoa organizada, não. Quando eu resolvi separar as jujubas por cores, aí eu vi que o mundo era melhor. Exatamente, eu não tenho esse ponto. Mas até hoje eu sou uma pessoa razoavelmente organizada. Não é 100%, não é uma coisa assim, olha que minimalismo de organização. Você olha e fala assim, tudo tem um lugarzinho bonitinho, né? Aquela pessoa com toque, que se um arquivo está fora do lugar, ela passa um nervoso. Não, não chego nesse grau. Mas eu fico nervoso com a bagunça. Então, se o meu desktop começa a proliferar ícones,
Sem sentido. Se a minha mesa começa a proliferar papel com anotação do que eu tenho que fazer ou qualquer coisa que valha, eu reparo que eu estou ficando irritado e estressado pelo meu ambiente de trabalho. Aí eu tiro 2 ou 3 horas para pôr ordem em tudo aquilo que está fora. Agora tá bacana? Beleza? Toma um café, toma um copo d'água, posso voltar ao trabalho, porque agora o próprio trabalho, o ambiente não me irrita mais. Sim. Então, chega um ponto que eu tolero, bacana, um pouquinho de coisa fora de lugar é legal, um pouquinho de caos, mas não o caos, é um pouquinho, um tempero. É que nem o orégano, se puser demais, você cobre a comida com aquilo e não dá certo. Então, sal. Se você puser sal demais, você não consegue comer. Então, existe um pouco de bagunça que é um tempero. De um ponto em diante, ela atrapalha. Já estragou, né? Por aí. Mas organização, há quem diga que quando você tem as coisas mais limpas em questões de organização, você flui melhor o pensamento, porque você não consegue ficar... Você não consegue, não. Você não é atrapalhado pela quantidade de coisas que estão no ambiente, né? Aqui, por exemplo, a gente está mantendo essa conversa, mas tem 500 mil coisas. Tem o ar-condicionado ali fazendo barulho, aí tem luz, aí tem refletor, aí tem tripés, aí tem câmera, aí tem fio passando, aí tem o pedestal, e aí a gente se preocupa se está falando perto demais ou longe demais. Então tem 1000 coisas acontecendo e a gente está aqui, trocando ideia. Vamos imaginar que não existisse fios, ou não existisse tripés, ficasse um negócio muito mais clean. Há quem diga, tem até livros que dizem que quando tudo está mais clean, o seu pensamento é melhor porque a sua mente não fica se ocupando. Porque, apesar de você não estar prestando atenção, sua mente está se ocupando com todas as coisas que estão no ambiente. É a parede, é como está pintada a parede, é o banquinho, é o acrílico, é todo mundo aqui. E aí a sua cabeça começa a encher demais de informação para ficar para ficar processando coisas que não vão fazer sentido, né? Porque aquele fio ali não vai fazer nenhum sentido na nossa conversa que a gente está tendo agora. Então, há quem diga que a organização é essencial para que o pensamento flua. Se a gente parar para pensar, até o que falávamos agora há pouco sobre eu não tendo o feedback de uma câmera de filme, eu não me distraio com o feedback da câmera digital. Porque ter o recurso pode te distrair. E isso é uma coisa que eu já vi em alguns alunos meus, porque outra atividade paralela esse tempo todo de vida, de tudo isso que eu venho falando, eu sou professor quase que antes de tudo que eu mencionei. Mas era mais fácil dar aula de fotografia em filme, porque o número de variantes eram menores. Então, você não tinha um menu de um computador com 12 mil opções e subopções para navegar que você tem hoje. Então, você compra o filme, você põe na câmera, é isso, acabou. Então, é fotômetro, não tem balanço de branco, porque o filme não tinha como você fazer isso. Lá na frente, num nível mais avançado, você vai aprender filtro. Beleza. Hoje, o balanço de branco já está na sua câmera no primeiro dia que você pegou ela. Então, já é uma informação de complexidade colocada no início e antes ela vinha depois. O número de coisas que podem nos distrair hoje é muito maior. Até mesmo a edição. Como a gente acho que já falou em outro episódio, edição sempre existiu porque o filme dava cores diferentes, a luz que usava, o químico que usava, tudo que se usava na edição, na revelação do filme, você tinha resultados diferentes. Sim. Mas hoje a possibilidade é infinita, basicamente, tá? Porque você pode colocar 0,2 e outros parâmetros, 0,3 e outros parâmetros, e por aí vai quase que infinitamente. Às vezes você até não consegue editar uma foto, porque senão você fica pirando. Você vai para um lado, vai para o outro, aí fica bom. Aí você vai para um lado, vai para o outro, também fica bom. Aí você fica, não, mas qual que fica bom? Aí você vai para um lado, vai para o outro, aí você tem 15 opções boas, e aí você acaba perdendo o time da foto. Você tirou a foto, você acha bonita, mas você passa tanto tempo editando. É o famoso catálogo da Netflix. Exatamente. Você passa mais tempo... Você fica girando aquilo e quando aquele tempo que eu tinha naquele dia para ver um filme acabou de ser consumido pelo menu. A Netflix é a empresa de catálogo. Só para você ficar satisfeito ali, mexendo no catálogo dela, porque você tem tanta opção.
É engraçado, só citar esse negócio da Netflix. Na verdade, não é da Netflix, tá? A gente tá falando Netflix porque Qualquer Qualquer streaming Qualquer similar, vale para todos. Tem muita gente que prefere, que eu conheço, prefere a TV a cabo. Porque a TV a cabo é aquilo que tá passando. E é isso aí. Olha, a Luísa prefere a TV a cabo. Colocou no canal, é isso que tá passando. São duas coisas interessantes. Por quê? Te força a assistir o que você não sabe. Porque em streaming você fica lá. Esse daqui não gostei. Aí você lê sobre. Aí você vai ver review na internet. Aí não. Assiste o que tá passando ali. Entendeu? Nas edições é isso. Alguém decide por você a programação. Então, diminui a desorganização da informação para você. Já o Netflix, ou a Amazon, qualquer dos serviços de streaming, fala assim, ó, tem isso aqui, ó, se vira com isso aqui, joga na sua direção 8 milhões de horas de conteúdo, escolhe aí, ó, pinça esta meia hora que você quer de conteúdo disso tudo. Você fica com medo de gastar o seu tempo. Nossa, eu vou gastar 2 horas aqui, sendo que eu poderia assistir 2 horas de uma coisa boa. É o famoso balcão de padaria com vários bolos, assim. Aí você fica, se eu comprar esse, e se esse não for bom e esse for mais gostoso? E se esse for mais gostoso e esse for mais gostoso? E sabe o que é pior? Como entrou na onda das séries, a série é quase como um menu degustação. Porque você vai ter um pouquinho de informações e falar, olha, ainda não gostei do primeiro episódio, mas não sei se isso decola. Aí você assiste o segundo episódio, mas não sei se isso decola. Mas disseram que decola. E aí... Eu sou da... E de repente você viu 29 temporadas de um negócio que ainda não decolou e você tá se odiando por estar ali. Eu vou confessar para você. Eu assisto séries e filmes desde antes dos streams. Eu não, por princípio. Eu sempre assisti muita coisa. Quando lançou os streams e eles ficaram populares, eu resolvi fazer uma regra, depois de sofrer um pouco. Assim, se eu não assistir o primeiro episódio e o episódio for bom, eu já não assisto o resto da série. Porque eu tenho amigos que falam assim, mas tem que assistir até o 4º episódio. Eu falo, amigo, eu vou assistir 4 horas de série. Pra, na 4ª hora ficar boa, não é que a série ficou boa, é que você tá tentando se convencer que, tipo, já gastei 2 temporadas nisso. Imagina essa lógica em outras coisas. Você vai num restaurante que você não gostou 4 vezes para na 5ª talvez te agradar. Isso. Você ouve 4 discos de um artista que você não gostou para talvez no 5º ele fale a música que te agrada. É isso aí. Você vai em qualquer prestação de serviço que você detesta, sei lá, um dentista que te faz sentir dores todas as vezes até ir naquele que te dá anestesia. Não é assim que funciona. Eu comecei a fazer assim com o streaming. Eu não assisto. Se alguém fala assim, não, mas assiste, vai ficar bom, vai ficar ótimo assim no 6º episódio. Eu falo, não, tá bom. Tá bom, vou começar no 6º, então. Eu não vou assistir porque não ficou bom. Você que se convenceu para não ficar se martirizando. Exato. Nossa, você se acostumou, não é que é bom. Isso aí chama zona de conforto. É o famoso relacionamento abusivo, tá, gente? Não assistam séries que só no 3º episódio ficam bons. Não ficou bom. Você que resolveu falar pro seu coração, porque senão você vai ficar se sentindo um otário. Nossa, assisti 3 episódios, não tá legal. Aí essa melhora, é que quando tá ruim, qualquer melhora é ótimo. Qualquer coisa. Mas falando de você não assiste série? Não tenho costume. Filmes? Filmes sim, séries não. Que filme? É uma coisa sobre... Mas eu vou ter que ficar aqui quantas horas ou quantos dias neste conteúdo. Eu já tenho uma certa implicância com filme tipo trilogia. Eu já tenho uma certa implicância com isso. Falo, mas eu vou ter que ir ao cinema 3 vezes? Você não conseguia colocar isso em 2 horas? Sério mesmo? Olha, tem um negócio chamado Hobbit 3. Na verdade, tem um negócio chamado Hobbit. Então, sabe, Matrix e tal. Aí você olha e fala, mas a história cabia no primeiro filme. Senhor dos Anéis também cabia. Mas, poxa... Eu já vi cineastas que conseguiam fazer isso aí encaixar, entendeu? Eu já vi. Eu tenho um amigo que ele só assiste filme. Ele fala assim, filme é 2 horas,
tem o começo, meio e fim da história. É. Pronto, acabou. Eu não preciso assistir uma temporada de 12 episódios para ter o arco da história completo. Porque normalmente nem tem tanta história assim para contar dentre 12 episódios de 1 hora. Até porque as séries elas vêm sendo escritas sob demanda. Então, olha, lançamos essa série, eles vêm com 3 episódios geralmente preparados, no máximo 4 ou 5. Ah, decolou, tá pegando. Pera, vamos esticar, vamos jogar este drama que estava aqui, vamos jogar ele para a próxima temporada, dá uma enroladinha aqui, faz o personagem se perder no caminho, faz qualquer coisa. Tal. Você pega aquela jornada do herói, aqueles 11 passos, cria 8 desdobramentos no 7º passo. Isso que o Armando tá falando é o efeito Lost. Não sei se você assistiu Lost. E até terminar em um fim horroroso. O efeito Lost é isso. O negócio tá indo bem. Gente, estamos ganhando dinheiro. Vamos colocar mais 2 temporadas. Lost, Walking Dead. Temos que inventar episódios. Aí começa a descambar para qualquer coisa, porque você precisa inventar alguma coisa para esticar aquilo. Exatamente. E você não tem. Gente, não dá. É que nem, trazendo um pouco para a fotografia, é que nem se alguém contrata foto por quantidade, como acontece em alguns mercados, eles falam assim, ensaio fotográfico de uma pessoa num parque. E aí, você faz quantas fotos? Aí, de repente, você responde 50. Mas fulano de tal faz 100. Mas fulano de tal faz 150 cliques. Aí você fala assim, mas é a sua cara num parque. É só. Não tem só como ter. Não tem 150 versões disso. Então, sendo honesto com a pessoa, como prestador de serviço, você tem que dizer, eu prefiro fazer 10 excelentes fotos que você vai gostar das 10 do que eu fazer 150, que são, na verdade, 10 e subdivisões dessas 10. Não. Você pode a até 10.1, 10.2, 10.3 da foto. Você pode até ter 150, mas assim, sobe na árvore agora se pendura na árvore, entra no lago. Para você ter. Você começa a ter que fazer aberrações. Isso. Né? Ou a submeter a pessoa que te contratou para foto a maus tratos, porque a pessoa vai se submeter a coisas que não fazem qualquer sentido. Ou você vai ter 10 fotos ter iguais. Volume. E eu acho que a lógica da série é um pouco isso. Você precisa esticar um negócio até não aguentar mais e pôr muita água para um feijão que não dá mais caldo. Assim, não acabou, não tem. E na fotografia tem um pouco disso quando a gente entra na fotografia por quantidade. Mas fulano faz um evento com 5.000 fotos. Você faz quanto? Cara, 5.000 eu levo uma câmera de cinema e roda um filme. 24 quadros por segundo, de boas. E o pior é que vai ser aquelas fotos iguais. Uma igual a outra e... Na verdade, você não tirou 150 fotos. Você tirou poucas fotos que se repetem. Usando um termo atual, variantes. Você fez muitas variantes de uma mesma foto. Sei. E que nem são boas. Não é nem que são variantes. Nossa, essas 3 estão lindas. Que não, são só... Você não criou nada significativo ali. Sim. Sobre a foto digital, que você começou lá nos shows, depois publicidade, chegamos lá, você fez várias coisas de publicidade com os amigos, né? Você falou sobre dar aula. Dar aula vem desde quando? Dar aula vem desde o período como... Antes ainda do meu estudo em processamento de dados, então um adolescentezinho de 13, 14 anos, eu dei as minhas primeiras aulas de informática para pessoas que sabiam menos do que eu. Era o garoto que mexia no computador. Então eu sabia... Num tempo em que computador não era tão comum, né? Eu conseguia ensinar algumas pessoas sobre como mexer naquilo. Então, minha primeira atividade remunerada mesmo foi essa. Então, ensinar alguém a mexer naquele PC 286. Olha, o DOS, você escreve tal comando, ele faz tal coisa. Então, assim se abre o Windows, versão 2. Então, eu comecei a dar aula assim, para ganhar uns trocos. Consegui comprar as coisas que eu gostava, o disco de rock que eu já gostava, eu precisava ter algum dinheiro. Então, a minha primeira atividade remunerada foi essa. Aí,
entrando no processamento de dados, aí eu já era uma pessoa com um pouco mais de conhecimento nesse assunto do que a média. E pude dar mais aulas nisso, e meu primeiro emprego foi numa escola de informática. E tinha 16 anos de idade, por aí. E aí eu fui dar aula, foi onde eu fiz meu primeiro cursinho de didática, porque para dar aula naquela escola você passava por um período lá de formação, né, como professor. E foi indo assim. E aí eu fui buscando informação sobre didática. Conforme eu me aprofundei na fotografia, era natural que eu quisesse dar aula de fotografia, porque eu já vinha dando aula de informática há anos. Então, já que eu gosto de fotografia, já que eu estou estudando fotografia, já estou prestando serviço profissional de fotografia, eu posso ensinar isso para alguém que sabe menos que eu. Então, a primeira coisa remunerada que eu fiz, então, tenho 47 de idade, 33, pelo menos, aí 34 anos aproximadamente, do primeiro dia que eu ganhei algum dinheiro ensinando alguém a fazer algo. Pô, que legal. Então, essa é a minha primeira atividade profissional e eu espero que seja a última. Porque quando eu tiver me aposentado de todas as outras coisas, eu espero continuar dando aula. Interessante. E de fotografia? Quando foi a primeira? É algum lugar da segunda metade dos anos 90 do século passado. A gente está num período assim de primórdios de redes sociais ali, no Orkut ou ainda os BBS e coisas assim, grupos de discussão por e-mail. E eu fiz algumas fotos de algumas paisagens que um pessoal gostou e me procurou e falou assim, pô, gente, pode ir para esse lugar aí que você fotografou, que acontece de ser o Jardim Botânico aqui em São Paulo, e aí você explica para a gente como é que foi isso aí, como é que faz? Tá bom, beleza. Foi primeiro workshop de fotografia. Algumas pessoas que gostaram de uma foto que eu fiz e que queriam ir ao mesmo lugar para que eu falasse como é que eu fiz isso. Então, assim nasceu. Eu fui procurado para, né? E eu pensei, nossa, que boa ideia. Então, parece que eu sei fazer algo que as pessoas querem aprender. E de lá para frente eu continuei fotografando e ensinando a fotografar. Nasceu o canal no YouTube, nasceu parceria aqui com o Canon College, que nasceu por essa razão, pela minha atuação educacional. Sim. Então, nasceram muitas coisas, palestras que eu já dei no Brasil inteiro. A fotografia me levou a muitos lugares, mas o ensino de fotografia me levou a mais lugares do que a fotografia em si. Que legal, é verdade. A gente conheceu o Armando, né? Ele é parceiro nosso, dando aula em outro site online, né? Que a gente não vai citar o nome aqui, que é Educação com K, né? A gente não pode falar aqui. E lá você já dava aula online. Sim. Você foi contratado para dar alguns cursos online. Foi a primeira online. plataforma online que eu produzi cursos sob encomenda para aquela plataforma. Você fez bastante curso lá, né? Uns 12, 13 cursos. Legal. Aí depois você começou a fazer para você mesmo, né? Ocorreram mudanças de lógica de trabalho e finanças naquele portal que fizeram com que não fosse mais um negócio para mim manter a parceria, então me desliguei de lá e continuei com meus cursos presenciais, com parcerias com fotoclubes e escolas e faculdades em vários lugares. E num dado momento pensei, vou voltar para a formação de cursos online com uma plataforma que exista, mas que eu esteja controlando o processo, que são os cursos que eu atualmente comercializo pelo meu site, que tem 4 cursos lá atualmente que eu comercializo e que tem sido uma experiência boa, porque eu tendo o controle do processo, algumas questões didáticas eu posso cuidar com uma atenção diferente, melhor, do que quando eu estava submetido à formatação de uma plataforma específica. Porque quando você trabalha em um lugar, você tem as regras do lugar. E quando eu sou o patrão do local, eu falo, não, pera, mas eu sei o que os alunos perguntam quando eu falo tal coisa. Então, eu já quero deixar a resposta para isso preparada. Eu já quero que a aula tenha 10 minutos a mais
para que eu cubra essa informação e assim eu não fico preso numa carga horária ou coisas desse tipo. Interessante. Como é que foi essa sua divisão entre aula presencial? Porque aula presencial você está ali com o aluno, você está vendo a cara de dúvida do aluno, e no online você não tem isso. Você tem que supor as dúvidas ou ter um conhecimento de quando eu estava em sala de aula, as perguntas eram sobre isso. Então já vou responder essas perguntas. Como é que foi essa divisão para você? Tem dois campos. Um deles é eu, sabendo que alunos perguntam num curso presencial daquele assunto, por mais que as tecnologias mudem, certas dúvidas permanecem, o assunto que gera dúvidas, ou o assunto que gera dificuldades, geralmente permanece. Então, você vai falar de fotometria. As pessoas têm uma dúvida sobre a diferença entre fotometria pontual, matricial e assim por diante. Então, você sabe pontos-chave porque você já deu aula presencial daquilo e isso te permite refinar o conteúdo de alguma maneira. Esse é um aspecto. O outro é que o canal do YouTube, pensando exclusivamente em online, o canal do YouTube me permite filtrar algumas coisas, porque de repente eu falo, vou fazer um vídeo de um assunto, qualquer que seja, composição em fotografia. Ok. Nos comentários as pessoas perguntam coisas. Então nos comentários, não entendi tal aspecto, e o que você acha de tal coisa? Aquelas perguntas que vêm nos comentários permitem que quando eu fizer o curso, e eu tenho um curso online de composição, eu tenha filtrado esses assuntos. Então eu uso o YouTube muitas vezes com 3, 4, 5 vídeos num tema para o público saber que eu sei o tema. O primeiro é uma publicidade minha. Então, se eu falo daquilo, o público sabe que eu domino aquele assunto. 2, falando daquilo, eu permito que as pessoas se manifestem com as suas dúvidas. Então, essas duas coisas garantem o meu marketing, de que eu sei falar daquele assunto e que eu possa refinar esse material para o curso que eu vou colocar depois. Sim, isso é verdade. Só para todo mundo entender, quando a gente pega e vai falar de cursos, tá bom? Antigamente, a gente tinha cursos... a gente tinha cursos sempre presenciais, tá? Desde que o mundo é mundo, existe curso. Exato. Só que eram sempre presenciais. Essa nova modalidade é bem nova, né? Essa nova modalidade é nova, né? É muito nova. Então, são coisas que a gente foi aprendendo a como dar um curso online, porque toda a didática antigamente era sobre o aluno estar ali na frente, o aluno fazendo perguntas, como se portar na frente do aluno, entonação de voz, corporal, gestual, tudo era para o aluno que estava ali na frente. Quando veio o vídeo, tudo isso mudou e a gente teve que ir aprendendo como lidar com o vídeo, como é a didática no vídeo, como é o corporal no vídeo, como é o texto no vídeo, porque o texto na sala de aula com o aluno na frente é diferente. Eu vou pegar uma vivência dele que fica mais fácil para eu conseguir. Eu vou ter estereótipos que eu vou olhar o aluno assim, esse aluno é mais do rock. Né? Existem estereótipos que você olha e fala assim, que a gente como professores, a gente o preconceito faz parte da nossa ferramenta de trabalho, no quesito de entrou um aluno que está vestido assim, a gente já pensa, esse é meio nerd. Você então, cria perfis, né? Você cria perfis, né? Esse é o preconceito que a gente está falando. A gente já cria um conceito... Preconceito no sentido mesmo de conceito prévio. Isso, conceito prévio. Que depois, no meio da aula, a gente vai entendendo como são as pessoas e vai melhorando essa afinidade com o discurso para com a pessoa. No vídeo, você não tem isso. Você olha para a câmera. Eu estou olhando aqui para vocês. Eu não sei quem está aí atrás. Eu não sei quem está ouvindo. É uma dona de casa ou um dono de casa. Eu não sei se a pessoa que está ouvindo aí tem algum conhecimento fotográfico ou não. Então, esse tipo de didática é muito interessante, porque você está lidando com um discurso que você precisa ser o mais claro possível
Porque você não sabe quem está recebendo do outro lado. É. Né? Eu vou fazer uma comida. Eu coloco muito sal ou pouco sal? Coloca na média, porque eu não sei quem vai comer. Eu não sei quem vai comer, vai preferir muito sal ou se vai preferir pouco sal. Então, vamos tentar fazer o mais normal possível. É só você, vai comer 1 quilo. Normalmente, por quilo, o arroz é muito na média e o feijão é muito na média. Ele não pode ser com alho de mais ou com alho de menos, ou salgado de mais, salgado de menos. Por quê? Não é... Tem que abranger o maior perfil possível. E para o específico tem aqueles frasquinhos de o saleiro, o azeite, o pimenteiro, não sei o quê, porque aí a pessoa coloca o detalhe a mais dela, ela participa do processo, que é o que o aluno faz no curso presencial, ele participa do processo. Quando eu estudei didática, tinha um ponto que, usando a ideia do preconceito, eu lembro que uma vez eu fiz um curso de didática em que se falava dos tipos de professores baseado na sua estratégia. E então, um dos tipos que eu lembro sempre que era o professor perguntador. Aquele professor que entra e sai fazendo perguntas para os alunos. O que você acha disso? O que você sabe daquilo? O que você leu no fim de semana? O que você assistiu? Ele não preparou a aula, ele não fez nada, mas ele joga meia dúzia de perguntas e o retorno dessas perguntas cria a pauta de aula para ele, para o debate que ele vai tocar e assim vai. Esse perfil profissional é impossível no online, porque você não tem essa porta inicial de perguntar para quem está do outro lado da tela, nada. Você vai ter que começar. Você tem que pôr na mesa o resultado, o assunto, do que se trata. Você, começa aí. Se vira com isso. Então, didaticamente, tem muitas ferramentas do presencial que a gente não tem no online. Isso é verdade. Imagina, você entra numa sala presencial, tá? Que a maioria é consumidor de filmes. Beleza. Você vai usar referência X, referência Y, fala de Matrix, fala de Senhor dos Anéis, fala de Pulp Fiction, fala de Titanic. Você tem várias referências de filmes para mostrar ali alguma coisa que você quer falar. Agora, você imagina que eles não são consumidores de filmes. Ferrou. Agora você vai ter que encontrar outros exemplos. O que eles fazem? O que eles são? Quando a gente vem para o online, a gente tem que ser o mais claro possível, pensando em atingir o máximo possível. Quando você fez essa migração de sala para o online, começou lá na plataforma e depois você começou a fazer para você. E para você ficou, como você falou, mais fácil, né? Porque você já tinha o YouTube. O YouTube eu já tinha... Meu canal no YouTube vai completar, em termos de publicação de conteúdo mesmo, completa este ano 10 anos. Então, em 2012, eu publico o meu primeiro vídeo com algumas dicas, né? Que era um vídeo sobre uma filmografia básica, era dicas de filmes com direção de fotografia legal. Em setembro agora desse ano, são 10 anos disso. Então, como eu já tinha um canal no YouTube, eu já estava começando com essa ideia de falar para uma câmera e ver o que as pessoas respondem em comentários. E eu tinha também blog, então a experiência de escrever e pegar algum tipo de retorno também acontecia. Eu contribuía com colunas para revistas, tanto físicas como online. Então, eu já tinha uma mecânica de jogar um conteúdo e receber um retorno sobre aquilo, através de e-mails, comentários, o que quer que fosse. Esse ponto é o que facilitou eu perceber coisas que eu podia fazer numa sala de aula e que eu não podia fazer diante de uma câmera no online. Porque eu comecei a perceber que tinha aulas inteiras, às vezes, que eu fazia, que elas dependiam da experiência local. Elas dependiam de eu e o aluno vendo a mesma luz ao mesmo tempo. E como transpor isso agora para o online? Como colocar isso aqui? Então eu acendo uma luz para a pessoa ver que luz que eu estou falando, qual é o efeito, o brilho, não sei o quê. Então eu tenho que transformar aquela experiência que eu estava olhando para uma situação e debatendo com uma pessoa ao meu lado, eu tenho que passar agora. Eu estou aqui sozinho com aquela pessoa, eu tenho que transpor essa experiência inteira para isso. Como eu vinha com o canal do YouTube, eu vinha com algumas
algumas dessas questões, facilitou. E a plataforma que eu fiz os primeiros cursos, eles cientes da dificuldade do online, eles tinham uma estratégia de colocar 2 pessoas no estúdio para fazer participações, assim, fazer perguntas e tal. Então tinha um pouquinho de resquício de presencial Que é uma ali. tática bem interessante, porque aí Depois, você vai ter dúvidas genuínas. Depois eles aboliram essa formatação. E aí não tinha mais, mas já tinha passado um tempo de plataforma que meio que todos os professores dali já tinham se estruturado nessa ideia. Já tinha a vivência e o jeito de como fazer funcionar. Mas é importante a gente lembrar que não substitui a vida real, digamos assim. Então, o que você consome numa tela, a gente está aqui conversando. A pessoa assistir tudo, anotar nomes que a gente falou, se ela tiver ideia, se ela não pegar a câmera dela e for para a rua praticar, se ela não pegar a câmera e falar, então eu vou lá num parque fazer uma foto, deixa eu ver o que muda da luz da manhã para a luz da tarde, para a noite. Não sei. Se a pessoa não pega essa informação e põe na prática, não vai chegar a lugar nenhum. É só um neurônio ocupado no cérebro dela com uma informação totalmente desimportante porque não encontra uso real da vida dela. Imagina a sua avó. Imagina que sua avó é cozinheira. E ela cozinhou a vida toda. Cozinheira, até cozinheira profissional, dona de casa. Aqui fazia os almoços e os jantares. Aí você resolve ser o cozinheiro. Só que você vai ser o cozinheiro acadêmico. Vai ler sobre processos. Você nunca colocou a mão no Você bolo. viu a sua avó fazendo e você acha que decorou. Você acha que sabe o passo a passo todo. Você já viu ali? Para fazer uma clara em neve, é só pegar o ovo, ali separar, bater, até 1 hora virar. Tantos segundos. Tantos segundos. Aí você faz toda a estrutura. Aí você faz seu bolo sai horrível. E da sua avó, que nem mede, que só joga só um salzinho aqui, joga um açúcar, sai ótimo. Por quê? Porque ela tem vivência. E você não, você só tem a teoria. Isso acontece bastante em qualquer curso, tá, gente? Você tem que pegar e sair. Você tem que pegar e sair. Eu já vi alunos chegarem no curso falando assim, mas eu quero aprender o jeito definitivo de como arrumar um fotômetro. Falei, então, não tem, amigo. Porque as situações são infinitas. Exato. E com situações infinitas, você não consegue... eu não consigo te passar uma receita. Você vai ter que testar na hora. Mas você não consegue nem dar uma ideia? Então, eu posso até te dar uma ideia, mas quando chegar lá, você vai ter que raciocinar sobre. Porque qualquer coisa que variar, você vai ter que mudar. Ou qualquer efeito que você quiser, você vai ter que mudar uma coisa, que já muda a outra, que já altera a outra, porque todas são ligadas em questões de luz. Então, mexi aqui, ficou claro demais. Eu preciso tirar essa claridade. Mas se eu tirar a claridade, eu perco o efeito que eu queria. Você vai ter que ir testando. Se você não testar e ir para a rua... Inclusive, eu conheço muito fotógrafo que não sabe explicar o que faz. Você dá uma câmera e tira foto lindíssima. E não é que ele tira na sorte, tá? Porque se você pedir para ele repetir o processo... ele sabe o que está fazendo e pode fazer aquilo centenas de vezes. Isso. A única coisa que você fala assim, me explica o que é isso tudo que você está fazendo. Na cabeça dele faz sentido, mas ele não consegue colocar para fora. Sabe? Isso é muito comum. Por quê? Foi o cara que treinou. O cara que batalhou. Quando você tem uma teoria, qual que é a graça? É que nenhuma situação te surpreende. Se alguém falar assim, você fotografa taça de cristal? Se você tiver a teoria da luz, se você tiver a teoria fotográfica, fotografa. Você fotografa caixas de madeira? Fotografa. Porque se você tem a teoria de tudo, né? Exatamente. Dominar os fundamentos é aquela história. Você não pode virar para uma pessoa e falar assim, olha, deixa o seu fotômetro sempre em menos 1/3 de compensação, deixa o seu flash sempre em X ou Y aqui. Não existe. Agora, se você entende como funciona um sistema TTL de uma câmera e como ele responde à luminosidade, agora você entendeu a chave para saber o que fazer com ele. Aquela história. Não tem procedimento fixo.
O que tem entende em que língua isso está sendo falado. É assim que a câmera entende uma luminosidade. Ah, entendeu agora? Pronto, agora você domina. Então, entender a fundamentação e praticar a fundamentação é o que vai te estruturar. Você pode não virar um gênio de todas as áreas, claro. Então, mas eu costumo dizer assim, eu nunca fotografei um casamento. Tirando 2 amigos meus que queriam que eu clicasse os casamentos deles, então quase 30 anos de profissão, 2 casamentos, não conta. Né? Não, é margem de erro. E de amigo. Mas se hoje você vira para mim e fala, tem um casamento, eu preciso de um fotógrafo, eu sei fotografar isso. Não serei brilhante como um especialista em casamentos, óbvio, mas as fotos saíram tecnicamente corretas, com momentos bem captados, com sorrisos bonitos, com tudo bem focado, bem fotometrado. Então, o álbum daquele casamento vai sair. Pode não ser brilhante, mas ele é correto, um produto vendável. E se no dia seguinte você vira e fala, mas eu preciso de um catálogo de produto de roupas, também tranquilo, vamos lá para o estúdio e vamos clicar. Posso não ser o fotógrafo de moda especializado, mas esse catálogo vai sair. Dominar os fundamentos te abre essa porta, o que comercialmente é importante demais para quem quer viver comercialmente de fotografia, que é a tua capacidade de resolver os problemas dos outros e cobrar por isso. Quanto maior o número de problemas que você resolve, maior a chance de você ganhar dinheiro. É o famoso prestador de serviço, né? Exato. Isso em qualquer área. Você consegue trocar sua fechadura? Consegue. Mas você contrata alguém para fazer isso, porque tem um especialista que vai trabalhar melhor nisso. Sabe aquilo assim, sua casa tem um vazamento. Aí você tem que contratar um encanador, mas ele não conserta a parede que ele quebrou para consertar o cano. Aí você precisa do pedreiro e um pintor para pintar o que o pedreiro depois fechou. Se o primeiro cara fizer essas 3 coisas, é lógico que você prefere ele. Você paga até a mais por ele, mas ele te deu uma dor de cabeça só. E resolveu o problema, acabou. Então, eu tive inúmeros clientes na minha vida que me contratavam para fazer o catálogo da indústria lá, as peças, rolamento de metal, sabe, de área automobilística. Olha, isso aqui é um rolamento que vai no câmbio, esse outro rolamento vai na suspensão, esse outro rolamento... Você tinha 72 rolamentos para fotografar. Aí você terminou o catálogo do cara, ele olha, cara, a gente vai participar na feira de indústria de máquinas de não sei o quê, você fotografa? Claro. Faço o catálogo desse cliente e o evento desse cliente. E a montagem do stand do evento desse cliente. Ah, precisa de um retrato para aparecer na revista do setor comercial do não sei o quê? Bora lá para o retrato, porque o senhor vai escrever uma coluna no não sei onde. Vamos lá, bora para o retrato. E eu conseguia fazer essas coisas e o cara precisava contratar um profissional, só que ele já conhecia, já confiava, já estava estabelecida a relação e eu resolvia todos os problemas deles. Isso porque você sabia o técnico, né? Exatamente. Então, a fundamentação da técnica, ela às vezes é um pouco negligenciada, mas as pessoas não percebem o quantos problemas isso resolve. Sei que tem uma certa chatice estudar certos aspectos, entra numa matemática, numa física das coisas. Você também não precisa virar um cientista teórico da fotografia, mas entender como a luz funciona não custa. Às vezes é a parte só lógica da matemática. Porque às vezes... Você não vai fazer o cálculo. Você não vai nem fazer o cálculo. O mas fotômetro já está fazendo para você. Isso. Você entender 2 pontos para cima e ter que diminuir 2 pontos em algum lugar, que não é matemático, é só você entender. Subir 2 pontos aqui, eu preciso tirar 2 pontos ali. Subir 3 pontos aqui, preciso diminuir 3 pontos em algum lugar. Essa lógica é interessante ter. Porque aí você consegue resolver os problemas da vida de um fotógrafo, né? Ô Armando, essa era digital que a gente vive em questão de YouTube, você é um consumidor de YouTube? Sim. Como é que você acha? Porque você é um youtuber de fotografia. Existem outros. Sim. As pessoas têm as máximas da fotografia. Não, fotografia ou técnica tal é isso, é desse jeito. O que você acha desse YouTube de fotografia que existe aí? Olha, tem muita coisa boa, tem muita porcaria, como é a sociedade.
como eram os cursos presenciais antes, bons e maus professores. Sempre, e quem está no meio desses dois polos também. Então, tudo que é mais ou menos tem também. E para algumas pessoas, eu serei um bom youtuber que tem boa didática, que não sei o quê. Para algumas pessoas, eu serei um chato que fala devagar e a pessoa não me aguenta. Para outras pessoas, é mais ou menos o Vernalha. Então, esses extremos e tudo que está no meio, cada um de nós é todas essas etapas conforme a percepção do público. Então, tem gente que gosta de mim e tem gente que eu gosto. E tem gente que eu não gosto, mas alguém gosta. E assim vai. Então, o YouTube tem um espaço que é suficientemente democrático para que as pessoas possam tentar atingir públicos. Uma coisa que diferencia um pouco a minha trajetória no YouTube é porque eu já tinha público antes do YouTube. Porque eu já escrevia blogs, colunas em revistas, já era professor, já tinha material. Meu nome já estava no mercado há vários anos quando o YouTube apareceu. Hoje, alguém que começa sem ter esse material na mão, então, de repente, o garoto que, legal, faz boa foto, faz um material legal, mas ele não tem um conjunto de alunos, ele não tem um conjunto de pessoas que já o acompanham numa um certo prazo. Essa pessoa vai ter uma dificuldade de construir público, porque ela está partindo do zero numa plataforma que não pega o conteúdo dela e fala, tô público. Não é assim que funciona. Não. Talvez você tenha que pagar para a plataforma virar e falar, tô público esse vídeo. Você tem que impulsionar a sua postagem, assim por diante. Mas o YouTube tem basicamente de tudo, especialmente para quem tiver um conhecimento bom em outras línguas, em outros idiomas, porque aí você expande. Em português existe muita coisa boa, mas se você sabe inglês ou espanhol, qualquer outro idioma, francês, eu consigo entender o que um youtuber fala em espanhol. Eu não me comunico em espanhol, mas eu entendo. E tem bons youtubers em língua hispânica com conteúdos maravilhosos. Em inglês eu consigo me comunicar. E eu também acompanho youtubers que estão se comunicando em inglês. Com isso, eu tenho um conjunto de coisas que eu consigo consumir e pensar, poxa, olha, no mercado australiano surgiu tal tendência interessante, no mercado aqui da América Latina, no Peru tem um fotógrafo que eu não tinha ouvido falar e que tem um trabalho excelente, e assim por diante. Então, o YouTube tem uma porta para um mundo inteiro de conteúdo, e eu acho que esse é o ponto interessante das redes sociais como um todo, não só do YouTube, né? Eu posso ver qualquer fotógrafo de qualquer lugar do mundo no Instagram. Então, sim. E isso é ótimo. Agora, terceirizou-se para o próprio consumidor o filtro. Porque antes o filtro de qualidade de conteúdo era das instituições. Era o RH da escola. Você vai numa escola, você espera que os caras contrataram um professor baseado em algum critério. Já às vezes falhava isso, mas você acreditava nessa hierarquização estruturada, né, do conteúdo. Eu vou lá, tem um professor. O professor tem necessariamente que saber mais do que eu. Então, e se o professor do avançado necessariamente sabe mais do que o professor do básico, e assim por diante. No YouTube você não tem nada disso. No mundo online você vai olhar e falar, bom, eu vou ouvir o que esse cara está falando e se eu achar que fez sentido, e o filtro cabe a você. E o critério também, às vezes, é de views que não necessariamente, ou de likes que não necessariamente o cara está falando a verdade ou o cara está ensinando do jeito certo. Às vezes um cara falou uma grande lorota para 1 milhão de pessoas e quem falou certo falou para 1.000 pessoas e você olha e fala, deixa eu fazer o que o cara do 1 milhão falou, e aí você é outro seguidor de uma lorota. Não, acontece. E o que filtra isso é a experiência própria. Então, é aquilo que, dando a volta no que a gente já falou, tem que ir para o mundo clicar. Porque o sujeito falou uma grandíssima de uma lorota. Como é que você sabe que é uma lorota? Indo para a rua, fazendo e fala, não funciona. Aí você fala, acho que aquele cara não sabe bem o que ele disse, porque não funcionou. Ou eu não entendi, aí você vai lá ver de novo o vídeo, tenta de novo, tenta 10 vezes, não funcionou 10 vezes, fala assim, esse conteúdo é uma droga mesmo. Sim, algo deu errado. Então, se você não vai para a rua testar, você não consegue verificar a qualidade
do conteúdo que te foi oferecido. Sim. Gente, se vocês ouviram um barulho, não foi a Luísa desmaiando e caindo no chão, não, tá? Porque a gente está aqui na casa Canon, então às vezes acontece de acontecer um barulho fora aqui e vazar um pouquinho. Espero que não tenha vazado, mas poderá ter vazado alguma coisa. A gente vai ver tudo na hora da edição, se aconteceu alguma coisa assim do tipo. Nesse universo que a gente está falando, inclusive, YouTube, a maioria dos YouTubers ou grava numa externa ou grava dentro da própria casa. Então você tem inúmeras interferências. Eu perco a conta de quantos vídeos meus tem ônibus passando, tem moto de entrega passando, buzinando, sabe? Telefone que toca. Acontece, né? E nos últimos 2 anos a gente viu correspondente internacional de rede de televisão sendo atrapalhado pela sua própria residência e o seu mundo doméstico. Acontece, né? Então, aquele mundo meio artificial de um estúdio perfeito, totalmente isolado e tal, caiu nos últimos 2 anos. Está tudo bem. Se um barulhinho vazou aí, está tudo bem. Eu, pelo menos, acho muito tranquilo isso. O microfone está aqui pertinho, possivelmente o barulho ficou de fundo, a voz ficou totalmente nítida, não vai ter nenhum problema. Armando, no mundo, fora as câmeras digitais, né, também veio o celular. Para a indústria, ele acabou com alguns segmentos. Sim. Né, que eram aquelas câmeras de pequeno porte. Uhum. Tá? No entanto, ele deu impulsionamento à indústria profissional. Porque o cara que tem um filho, que tirava foto do filho dele no celular, agora quer tirar fotos melhores, impulsionou ele para comprar uma câmera profissional. A pessoa que fazia viagem, e aí ele quer tirar foto da viagem, impulsionou para ele comprar uma foto profissional. No entanto, o celular começou a deixar a vida fácil, porque ele tem um automático muito bom. Né? E de verdade, ele tem um automático muito bom. Você deixa o celular... Você deixa não. Normalmente o celular fica no automático. Você tira a foto e a foto fica lindíssima. Você acha que isso facilitou ou deu uma problematizada para o fotógrafo profissional? Eu acredito que mudou. Não sei se piorou ou melhorou, e alguns aspectos serão melhores, outros piores, mas o ponto que eu gosto de me apegar é o seguinte: se eu gosto de fotografia, eu gosto que mais gente goste de fotografia. Porque se esta cultura me atrai, se esta forma de comunicação me atrai, é mais legal um mundo em que eu possa conversar sobre isso com mais gente. Então, o primeiro ponto do meu raciocínio é a popularização da fotografia, que uns chamam de banalização. Eu acho que a gente não pode chamar de banal aquilo que passou a ser fundamental na vida de todo mundo. Ninguém vive sem imagens. Ninguém consome um mundo sem imagens. Desse ponto não é banal, é fundamental. Porque antes se consumia, tá? Não se consumia, tá, gente? Existiam jornais só de texto. Não, a pessoa vivia na fazenda e era isso aí. A fazenda era a fazenda, ele não via imagens. Talvez só quando ele fosse vender o leite dele na cidade ou o produto dele na cidade, ele viu o jornal. E olha lá. Agora é a TV. Se não for a TV, é o celular, é o Instagram, é o YouTube, é banners. Todas as nossas redes de comunicação são muito visuais. Então, o Instagram é totalmente visual, o YouTube é totalmente visual. O WhatsApp tem que ter só fotinho. Quantos serviços de streamings a gente já tem? Todos são o quê? Conteúdo audiovisual. Então, por mais que existam os podcasts que são mais auditivos, o novo rádio é o podcast, de certa forma, mas por mais que exista isso, a gente tem uma infinidade de conteúdo visual. Até o rádio, né? Que o rádio vai morrer, o rádio vai morrer. Aí sabe o que o rádio fez? Trouxe câmera para dentro do rádio. Tem inúmeras rádios com câmeras no estúdio transmitindo, ou fazendo streaming, as suas lives, né? Do quê? Do estúdio da rádio. Sim. Então, o visual ele é fundamental para a gente. O ser humano é um bichinho visual. Ele é um bichinho que 70% das suas atividades neurológicas se dão pelo que entra pelos olhos.
o nosso aprendizado é visual. Se eu falar uma palavra, um nome de uma fruta qualquer, maçã, o que vem na sua cabeça não é M-A, C cedilha A, não. Vem uma fruta na sua cabeça, assim. E pode vir o aroma, pode vir o sabor, mas você pensou visualmente as coisas. O texto nada mais é do que uma sequência de informações que seu cérebro vai traduzindo em imagens. Então, num mundo em que é todo feito para as imagens, a gente não pode achar que isso é banal e a gente não pode achar que se todo mundo quer isso, se todo mundo quer estudar isso, se todo mundo quer melhorar nisso, a gente não pode achar que isso é ruim. Os fabricantes de câmeras que perderam vendas de certas categorias de equipamentos podem achar isso ruim, porque isso lhes causa prejuízos ou perdas financeiras quaisquer. Beleza, se eu não sou o fabricante de câmera, eu não estou preocupado com esse ponto. Agora, o que me afeta é, se eu só falasse de fotografia para profissionais de fotografia como era quando eu comecei, o público eram 10, 12 pessoas num workshop presencial. Hoje eu solto um vídeo no YouTube e no dia seguinte 5.000 pessoas viram aquilo. Esse tamanho de alcance, eu punha uma foto na parede da minha casa ou talvez vendesse para um cliente. Eu ponho uma foto no Instagram e no dia seguinte 5.000 pessoas viram. Então eu me comunico com muito mais gente e muito mais gente me procura querendo falar sobre isso, querendo aprender isso, querendo trocar sobre isso. Então, eu não acho que o celular foi de qualquer maneira prejudicial, porque ao colocar uma câmera no bolso de todo mundo, mordeu todo mundo com o mesmo bichinho da fotografia e do vídeo que eu gosto desde lá dos anos 90 do século passado. Então, de repente, todo mundo quer sair melhor na foto. De repente, todo mundo quer um registro melhor da sua viagem. Todo mundo quer saber como se faz isso, seja com celular, com câmera, com o que quer que seja. Então, do meu ponto de vista, eu acho que isso é uma melhoria para o mundo. Mais gente buscando um tipo de cultura que eu acho que tem valor. Então, sim. Você não acha que o pessoal começou a achar que a profissão ficou fácil? olha, eu seria louco se eu não quisesse que o meu trabalho ficasse mais fácil. Vamos colocar desse ponto de vista. Então, eu tenho um trabalho que tem certa dificuldade física, por exemplo. E, de repente, existe uma máquina que alivia o meu esforço físico. Por que isso seria ruim? Então, a fotografia ficou mais fácil? Ficou para você também, profissional. Que agora pode clicar 4.000 fotos num evento, quase que sem se preocupar, porque algum clique vai sair bom, porque o fotômetro da câmera no automático hoje é maravilhoso, diferente do que era nos primórdios. O foco pega lá EOS R5, não sei o quê. Cara, a câmera pega o olho de uma pessoa a 7, 8, 10 metros de distância. Eu comecei, nem autofoco tinha. E agora a câmera é capaz de saber o que é um olho de alguém e acompanhar isso aí se movendo, dançando, pulando. Não. Se eu transpor isso para fotografia de show, que eu comecei com uma câmera de filme, que aí já com autofoco, né? Profissionalmente, aquela primeira não tinha autofoco, aquela Minolta que eu citei antes, não tinha. Mas depois eu tinha uma Canon EOS 5, que tinha 5 pontos de foco. 5 pontos de foco. Se a coisa que você quer fotografar não está num desses 5, você tem que focar e recompor. Mas um músico está pulando no palco. Como é que você foca e recompõe? Você não recompõe porque o cara pulou 1 metro para lá enquanto você recompõe. Então não existe. Hoje você tem câmeras com 4.000, 5.000 pontos de foco e que acompanham o olho do cara pulando. Eu não posso achar isso ruim. Eu não posso achar isso ruim, porque me abriu tantas portas técnicas para conseguir registros que eu não seria capaz de conseguir antes, que eu não posso achar isso ruim. Então o trabalho ficou mais fácil? Poxa, que bom, eu suo bem menos para fazer um trabalho agora. Eu adoro isso, mas tem uma coisa que a melhor das câmeras e dos celulares não faz. Não compõe para mim e não ilumina para mim. Então não adianta, fotografia vai sempre ser composição e luz.
É o centro principal. Então, a decisão sobre onde cada coisa está no seu enquadramento não é da sua câmera, é sua. Né? E a decisão da iluminação, vou pôr flash aqui, não vou fazer um brilho no olho da pessoa com flash, eu não vou preencher a sombra, eu não vou. Isso aí é seu. Então, se o profissional... Por enquanto é exclusivo nosso do ser humano, né? Daqui a pouco vai ter iluminação por inteligência artificial, simulada em software, e a gente num estúdio aqui, de repente, essa parede some num chroma key, coloca uma praia e um contraluz aqui. Beleza, perfeito. A tecnologia vai permitir isso, mas ainda assim a câmera não vai enquadrar. Então, a decisão sobre o que está dentro daquelas fronteiras do enquadramento e o que não está é a maior das habilidades de um fotógrafo. Saber o que você põe para dentro da imagem, o que você exclui da imagem, é seu. É tua decisão, é a escolha do verbo do escritor, do poeta, é o teu campo. Então, isso não adianta, a tecnologia não vai fazer. E se um dia fizer, se um dia robôs fizerem isso, ok, me aposentei. Tudo bem também. E também vamos chegar no absurdo, que não é tão absurdo assim, que o robô começa a fazer isso. O ser humano tem um negócio de quebrar regra, que só faz sentido para o ser humano, não faz sentido para qualquer inteligência que vai seguir uma lógica. A gente faz absurdos que não fazem sentido. Então, quer dizer, que só faz sentido para a gente, ser humano. Então, a gente ainda vai ter o poder de criar coisas novas do nada. Coisas que nunca foram imaginadas, alguém vai lá e agora? Pintores fizeram isso, né? E se eu desenhasse pessoas com proporções diferentes? Vamos lá. E se eu fizesse tudo meio em cubo? Vamos lá. E se eu fizesse tudo meio fantasioso? Vamos lá, vamos colocar fantasia dentro da realidade. São coisas que são nossas dos seres humanos e a gente consegue. Dentro das fotografias de indústrias que eu fiz, uma coisa muito curiosa que eu fotografei uma vez era uma empresa que tinha uma máquina que fazia sushi. Era um robô. Sushi Man. Sushi robô, no caso. E assim, ele era capaz de fazer um bolinho do arroz, 200 milhões iguais, do mesmo tamanho, na mesma proporção, tal. Era capaz de dar o mesmíssimo corte no sashimi 1 trilhão de vezes. Né? E eu perguntei para o cara que era o importador dessa máquina, que me contratou para fazer os manuais desse robô, estavam todos em japonês. Ele falou, a gente precisa filmar a operação do robô, porque o menu aparece todo em japonês, então a gente precisa filmar para pôr as legendas em português para vender isso aqui. Então eu fui lá fazer um manual em vídeo desses robôs. Acabei aprendendo a operar eles por conta disso. E eu falei, quem compra esta máquina? Ele falou, churrascarias, restaurante de hotel, porque precisa produzir uma quantidade enorme e sem muito refinamento. Eu falei, mas não é um negócio refinado, que ele faz tudo igualzinho, bonitinho? Ele falou, mas quem quer comprar? A pessoa quer ver o sushi man cortando o negocinho, mesmo que saia uma diferente da outra. Mas é a habilidade do cara, com aquela faca cortando aquele peixe, ou ajeitando o arrozinho, não sei o que lá, a gotinha de tempero que vai em cima. A arte daquela pessoa faz com que você vá ao restaurante e pague uma fortuna para ver aquela pessoa fazendo isso. É a famosa flor artificial. Flor artificial é bem mais bonita do que uma flor normal. Porque só ela tem pode vantagens, né? Ela não morre nunca, ela dura, não precisa pôr água, não precisa nada. E por que a gente segue comprando flor? Isso. Porque a flor artificial você pode construir ela de qualquer jeito. Deixar ela perfeita do jeito que você acha. Mas ela não tem nesse caso, né, o poder do artista, né, a natureza, o que você acreditar, né, de que criou ali a mesma coisa. O fotógrafo é aquela beleza do fotojornalismo.
do fotojornalismo em si, que pegou aquela cena que esteticamente não é bonita, mas captou um momento específico da história e a beleza tá nessa captação do momento específico da história. E eu acho que isso, por mais que as máquinas evoluam, elas não serão o que somos. Elas serão máquinas, elas serão outra coisa. Então, a inteligência artificial evoluiu pra caramba. A inteligência artificial, ela é programada por seres humanos. Então, ela não consegue fazer umas coisas que a gente não pense que elas tenham que fazer. Então, sempre é o ser humano. Então, eu acredito que a fotografia, talvez fique mais... A facilitação da fotografia, que é onde a gente começou esse ponto, a facilitação dificulte o trabalho do profissional pouco capacitado. Porque o serviço que ele oferece, sendo pouco especial, pouco elaborado, é mais facilmente substituído por um avanço tecnológico. Mas a fotografia que é feita com raciocínio, com profundidade, com ideias, que não são apenas uma reprodução de uma receitinha de bolo achada na internet. Então, essa fotografia, ela precisa de um ser humano para ser feita. É o show ao vivo com músicos. É bacana ouvir a música lá no seu serviço de streaming favorito, mas você vê o show, é uma outra experiência. O show ao vivo é isso, tá, gente? O CD é muito melhor. Ele foi melhor captado. Tecnicamente falando, sim. Isso. Ele foi melhor cantado. Porque o cara cantou bonitinho, teve fono pra ele. Cantou 38 mil vezes cada frase até sair bom. Sair perfeito. Você consegue ouvir guitarra, bateria, teclado, tudo. Consertaram tudo que erraram. Consertaram tudo que errado, mas você vai no show. Para ver o que é o de verdade. Para ver o que é de verdade. Que o cara vai cansar na hora de cantar. Às vezes ele não consegue atingir a nota que ele consegue no CD. Mas a energia dali... Da pessoa estar ali e você estar ali ao mesmo tempo é o que muda a história. Que é o que nos últimos anos a gente ficou em pânico, porque a gente perdeu muito da vida presencial. Né? E aí a gente talvez tenha entendido um pouco o valor de ir lá no restaurante e ver a pessoa preparando. Mas fala assim, que falta que faz isso aí? Não vem do motoboy, né? Caramba, eu vi o cara preparando. Não buzinou na sua porta quando chegou. Entendeu? Então, a gente percebe que isso faz falta. Ir ao teatro e ouvir a respiração do ator enquanto ele dá o texto dele, aí você fala assim, tem uma emoção nessa respiração, que se eu não tivesse ali eu não notava. Então, essas coisas. Eu acho que aí é o fotógrafo lá no evento, quando ele entende aquele momentinho especial que parece que passou despercebido de todo mundo, mas ali está uma grande foto. Isso não tem como, a gente vai botar câmeras robóticas no salão de eventos e você terá todas... Não tem. Não vai ter. Não vai ter. Então, eu acho que a fotografia, se todo mundo tem cultura fotográfica, você, para se sobressair, tem que ter mais. Então, você tem que ser um pouco mais que a média. Então, eu acho que num tempo em que ninguém fotografava, você ser fotógrafo exigia um tanto de habilidade. Agora, num tempo em que todos fotografam, você ser fotógrafo exige um tanto a mais de habilidade. Eu acho que a grande mudança é essa. Você tem que ser um pouco melhor para manter essa sua posição. Ela ficou uma posição mais difícil de sustentar, porque... Mas uma coisa que eu digo se você é substituível por um preset ou por um automatismo do celular, estuda mais, é você que está mal. Adquira um pouco mais de conhecimento. Exatamente. Estuda mais, treina mais, pratica mais, porque você está sendo muito facilmente derrotado. Gente, é isso. Terminamos o nosso podcast. Muito obrigado, Armando. Eu que agradeço. Armando, fala aí, redes sociais, seu curso... Você está em quantos cursos hoje lançado? No meu site, 4. Não sei quando o conteúdo entrar no ar, vai que aparece mais um. Está em produção no momento. Mas se as pessoas colocarem o meu sobrenome no Google, então coloca lá Vernalha ou põe meu nome inteiro, Armando Vernalha, vai achar no Instagram, porque é @ArmandoVernalhaJúnior. No YouTube,
que é o meu canal, é YouTube barra Armando Vernalha. Então, em todas as redes sociais, Behance eu tô também, LinkedIn eu tô também. Em todo lugar que você puser meu nome, você me acha. TikTok me acha também. Não estou fazendo dancinhas. Não tá? Sem Ainda dancinhas. Não tenho esse jogo de cintura. Eu acho que eu entrei na idade errada nesse movimento. Então, é melhor eu só coloco vídeos de fotografia sem dança mesmo. Legal. Quais são os seus cursos? Eu tenho um curso online de composição em fotografia, de fotometria, introdução ao flash dedicado e preto e branco, que é só tratamento de preto e branco, que é um dos assuntos que eu sou reconhecido pela minha fotografia autoral no preto e branco. Eu tenho um curso que fala de PB direto da câmera, Photoshop e Lightroom. Olha aí, gente. Faça os cursos do Canon College, de introdução à fotografia, introdução ao vídeo. Depois faz os cursos do Armando, que tem aí essas especializações para vocês. Inclusive, a nossa parceria começou como? No material de curso de vídeo que o Canon College ia lançar, o primeiro contrato que eu tive com a Canon foi revisar a apostila de vídeo, dar uma lida e revisar a didática daquilo. E assim a gente começou e vários anos depois ainda estamos aqui. Então, eu atesto a qualidade dos cursos do Canon College porque eu conheço desde que eles são produzidos há um bom tempo. A gente já se conhece há anos e realmente são bons cursos e eu atesto a qualidade dos cursos do Canon College. E eu acho que forma um bom par, realmente. A pessoa faz uma introdução aos assuntos aqui, segue e se aprofunda nos assuntos nos cursos que eu ofereço. Eu acho que a gente tem um bom conjunto aí. Sim, e os cursos estão a partir de quanto, os seus? Varia com o curso. Então, por exemplo, fotometria e flash estão a R$ 299 cada um. Composição é um curso mais longo e mais aprofundado, ele é mais avançado. É um curso de R$ 439. Preços de hoje em que a gente conversa, às vezes tem uma promoção, alguma coisa. E o curso mais em conta é esse de preto e branco, justamente, que é um curso de Photoshop, de tratamento de imagem, de Lightroom, e que as pessoas podem fazer mesmo que elas usem outros programas. Né? E que é um curso de R$ 69. E são quantas horas esses cursos? Eles variam entre 4 e 7 horas de duração. É uma boa duração. E esses cursos dá direito a entrar no grupo? Sim, tem o grupo de alunos, que é onde eu dou todo o suporte para a solução de dúvidas. Olha que interessante. Você faz o curso, depois tem lá o grupo do Armando, lá no WhatsApp, no Telegram? No Telegram. E aí, o pessoal pode mandar dúvida, o pessoal fica lá discutindo, falando, e mostra foto, e fala sobre técnicas, é bem interessante. Inclusive, de repente, alguém que tiver dúvida de curso que fez no Canon College, Francisco está no grupo também, pode resolver. Eu estou no grupo. É verdade. Estou escondidinho ali, vou lendo ali, mas estou no grupo sim. Armando, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. É isso, gente, até a próxima.